E esse único 0,01% que é composto de alguma coisa, também é composto de quarks, que são energia, que são vibrações. A matéria não existe. A única coisa que existe é a fonte criadora, é Deus o todo. E é justamente por isso que a sensação, a crença de que eu estou separada daqueles que eu amo, a saudade é uma ilusão. E quando você se reconecta com seu eu superior, você simplesmente mata o conceito da saudade. Porque o conceito da saudade é separatividade. Eu estou separado daquele que eu amo. Não tá, nunca esteve. Você pode ir lá e visitar ele a qualquer momento. Ah, mas a minha avó morreu. Vai lá e fala com ela. Fala com ela, conversa com ela. Descobre o que ela está fazendo, como que está sendo a vida dela. E agora, como que ela está lá do outro lado, que agora ela descobriu que ela é um ser espiritual também? Conversa com ela a qualquer momento. Se ela não estiver disponível, ela vai falar para você. Agora eu não posso, agora eu estou muito ocupada, fala comigo. Em outra situação, em outro momento, pronto. Mas você é a mesma coisa que se você chegar na casa dos seus pais e eles falarem para você, a gente está saindo. Você não precisa se sentir separado do outro. A separatividade dói. O que causa saudade é separatividade. Se você está unido a todas as pessoas, então por que você estaria separado, não é mesmo? E em relação à sua iluminação, à sua alma, o que acontece depois que você se conecta com seu eu superior? Você está enquanto parte do todo. Parte do todo, não é o todo inteiro. Muitas pessoas entram nesse equívoco fortíssimo de que, mas eu sou Deus agora. Agora eu sou Deus. E agora eu faço todas as coisas porque eu sou Deus. Só que você se descobre enquanto parte do todo. Você pode co-criar consciente. Consciente a sua realidade. E aí você pode manifestar aquela realidade na sua história, na sua perspectiva, que é a mais para o bem mais elevado para você. A mais vantajosa do ponto de vista de bem mais elevado para você e para todos aqueles que te cercam. E você vai saber qual é o bem mais elevado. Aí você vai falar assim, exemplo. Mas eu quero co-criar uma realidade onde eu sou muito rica. Não, mas eu não posso. Vai que eu viro uma tirana e fico super arrogante. Para o seu bem maior, nutrida das virtudes do seu eu superior, nutrida da humildade, da gentileza, do cuidado, da autoconfiança, confiar em você, que você sabe como se comportar, você sabe como ter muito sem a necessidade de ter que se vingar das pessoas que tinham mais do que você. Com essa autoconfiança, você já sabe o que fazer. Então você manifesta a realidade que é para o seu bem maior. E aí, às vezes, você percebe que às vezes você quer manifestar uma realidade. Exemplo, vamos supor que você tenha um projeto de ajudar pessoas. Um projeto para ser terapeuta holística, por exemplo. E aí você vai manifestar uma realidade de um emprego onde você tem que ficar viajando, enriquecendo alguém. Ou seja, você trabalha para uma empresa e aí nessa empresa você acaba tendo que viajar para fazer vendas para essa empresa, ou seja, você está enriquecendo alguém. E aí você vai perceber, cara, eu estou criando uma realidade que não é para o meu bem maior. Talvez não seja, talvez naquela hora seja, e você vai sentir também. Nesse exato momento, isso é o que eu tenho que estar fazendo. Nesse exato momento, é nisso que eu acredito. É nisso que eu tenho que me manter. Tá tudo bem. Não é sobre certo e errado, lembra? Não é sobre confortável ou desconfortável. É sobre o que é para o bem maior, o que é mais elevado. Às vezes você percebe, essa realidade que eu estou tentando criar não é para o meu bem maior. E aí tá tudo bem, solta ela, cria outra. Mas você começa a cocriar sua realidade de forma consciente, a cocriar sua realidade de uma forma que você tá lá, por exemplo, tentando emagrecer e chega no mercado, vai comprar um monte de comidas gordurosas e percebe, não é para o meu bem maior. E aí você consegue cocriar o que você gostaria, ou seja, mais saúde, talvez um corpo mais
agradável para você mesmo se olhar. Esse tipo de coisa. Então você realmente consegue chegar nos seus objetivos. Você consegue realizar os seus objetivos. Quando você está conectado com o seu eu superior, não é mais aquele lugar de eu vou sentir o que eu tenho que fazer, mas eu não sei muito bem como. Isso é no começo, é o primeiro passo, quando você está recebendo o convite do seu eu superior. A partir do momento que você aceita esse convite e fala, ok, eu aceito, eu vou ser as virtudes do meu eu superior, eu vou ser a minha própria consciência. Aí sim você começa a realizar. A nível de alma, você começa a realizar o seu tempo divino. Ou seja, começa a realizar aquilo que precisa ser realizado. Você quer comentar alguma coisa? Tô focadíssimo aqui, desculpa. Vou Tudo até bem, tirar o né? microfone para não te atrapalhar. Tá bom. Pessoal, deixa eu só ver os comentários de vocês aqui. Tô sentindo coisas parecidas há alguns meses. Tipo, por que sentir raiva ou medo em certas situações que não precisava? Parece que sempre sabia que não precisaria sobre essas emoções. O que você fala sobre isso? Acho que eu acabei respondendo, né? É muito nesse lugar de quando você acaba percebendo. Crenças, por exemplo, eu não posso ver espíritos porque ver espíritos é ruim, ver espíritos é perigoso. E aí, quando você está conectado com o seu eu superior, você percebe que, na verdade, o espírito é só você em outro corpo, ainda que seja um corpo astral. E aí você percebe, caraca, eu gosto de ver a verdade. Ou seja, o medo do desconhecido, o que significa? O medo do que eu não conheço. Se você tem um espírito do seu lado e você não está vendo, você não o conhece. Ou seja, este espírito é desconhecido. Você está com medo, nesse caso, tá? Nesse exemplo, de não ver e não de ver. As pessoas não têm medo de ver espíritos, ela tem medo de não ver espíritos. Tem medo de realmente espíritos existirem, estarem ali perto, delas sentirem e não conseguirem ver direito, não conseguir ter controle sobre a situação. Então, o que acontece é acreditar que você já sabe o que fazer, né? Confiar em você, que você já sabe o que fazer, que você já sabe lidar com a situação, que o seu eu superior está mantendo você seguro e protegido o tempo todo, né? Então, você começa a se libertar desses medos mais inconscientes. Boa noite, Geisa, tudo bem? Boa noite. Após o método eu superior, quando faço reiki ou mesa radiônica, entro no meu eu superior e atendo. E o atendimento é muito superior e me sinto muito melhor, mais segura, mais eficiente para as pessoas. Ai, que linda, gratidão, Emilce, gratidão. Pedem mais tratamento do que sessão avulsa. Ah, sim, exato, mais pacotes, né? Isso provoca mais retorno para mim financeiro e para as pessoas mais curas, exatamente, né? Exato. Pode ser para o bem maior de uma pessoa deixar ela quebrar a cara? Com certeza, muitas vezes é assim. Deixar, interessante dizer É, deixar, né? exato. Não é que. Então, eu entendi o que você quis dizer. A palavra eu vou deixar ela quebrar a cara é um lugar de muita arrogância, né? Mas não é sobre deixar a pessoa quebrar a cara. É sobre entender o que é para o bem maior daquela pessoa. Muitas vezes, para aquela pessoa, ela realmente vai descobrir uma virtude linda quando ela escolher sozinha quebrar a cara. Não é sobre deixar, porque você não tem controle sobre o outro. É sobre respeitar o livre-arbítrio do outro. Tem gente que escolhe quebrar a cara. E quando a pessoa escolhe quebrar a cara, o que a gente faz? Respeita o livre-arbítrio da pessoa. Entende que essa pessoa ela não é coitada, ela não é fraca. Ela está escolhendo sozinha. E se ela escolheu quebrar a cara é porque ela sabe sair de lá. Ela sabe lidar com isso. Então é respeito ao livre-arbítrio, né, da outra pessoa. Mas eu entendi a sua pergunta, eu entendi, viu, Emerson? Aqui é só uma questão de colocação das palavras, mas eu entendi. É sobre o bem maior, não intervir, não interceder pelo outro. Às vezes, a melhor intercessão que você pode fazer pelos outros é realmente pedir para que a fonte criadora, Deus o todo, a vida, né, abençoe e manifeste bênçãos e felicidades para aquela pessoa. É o melhor, né? Porque muitas vezes a gente não, nem se a gente quisesse, a gente conseguia salvar as pessoas, né? Boa noite, Carla. Tudo bem com você? Pessoal, era
isso para hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, da live de hoje. Gratidão por todo mundo que participou, gratidão pelas perguntas, pelas boas noites de vocês, gratidão, né? Se você chegou até aqui, provavelmente você já segue a gente nos nossos canais, @metodoeusuperior. E se você, porventura, não segue a gente, então siga a gente, né? E curte, comenta, compartilha, né?